Bandes, soluções de financiamento para o desenvolvimento em rede do Espírito Santo apresenta... Olá, bem-vindo a Mercados e Negócios, nossa conversa semanal sobre economia. Hoje o nosso convidado é o economista Ricardo Silveira da Paixão. Ele é professor da Facere de Linhares e membro do Conselho Regional de Economia. Professor Ricardo, obrigado por sua presença aqui em Mercados e Negócios. Professor, a primeira pergunta que eu faço para o senhor é como as pessoas podem se proteger num cenário complicado como o que a gente está vivendo, né? Desemprego, não tem dinheiro porque está desempregado, ou está com pouco dinheiro porque está com medo de perder o emprego que está segurando, e enfrentando essa inflação braba que já começa a correr pesadamente o salário das pessoas. Obrigado pelo convite, Roberto. Realmente nós vivemos uma situação muito delicada, né, sob o ponto de vista macroeconômico, como você mesmo já destacou. E sempre eu gosto de iniciar essa conversa, Roberto, destacando uma palavra: planejamento. Agora, então, as pessoas precisam ter muito mais, né, que nós vivemos num cenário de crise econômica. Esse planejamento vem em qual sentido? As pessoas têm que organizar o seu orçamento, primeiro com muito diálogo. As famílias têm que dialogar com os filhos, pais, mães, e depois estabelecer metas. Né? O que nós vamos fazer no horizonte de 6 meses, no horizonte de 1 ano? E também fazer um estudo minucioso do seu orçamento doméstico. Você saber efetivamente como que está sendo destinado o gasto, né, da sua renda, para onde que está indo, quais são os gastos mais elevados, porque o que existe hoje no mercado, Roberto, são taxas muito variadas, né, tanto de cartão de crédito, né, como os possíveis créditos que a gente vai acessar, as taxas são extremamente elevadas e a gente tem que estar buscando opções para diminuir o custo da nossa dívida. E com isso a gente tem que ter um planejamento muito bem apurado. Quer dizer, esse é uma informação, um conselho que os economistas sempre dão. Desde quando eu era pequenininho que eu ouço: poupe, planeje e tal. Você já viu algum brasileiro fazer isso efetivamente? Ou é muito complicado? É muito complicado, realmente. Agora, Roberto, você me fez lembrar que em maio a gente passou pela Semana de Educação Financeira, que nós precisamos ter o mesmo cuidado que a gente tem com o médico, né, nossa saúde, nós precisamos ter com a nossa saúde também financeira, né, e as pessoas precisam atentar por esse lado. Primeiro, saiu uma pesquisa recente da Confederação Nacional do Comércio, que 90% das famílias não sabem quanto de juros estão pagando no cartão de crédito. Só para você ter uma ideia, a gente paga em torno de 400%, né, ao ano de juros de cartão de crédito. É algo assim extremamente relevante. E também aqui no Espírito Santo, de cada 10 famílias, 6 estão endividadas. Então, a gente precisa, é claro que não é algo que vai acontecer da noite para o dia, Roberto, mas nós temos que inserir isso na nossa cultura, desde os nossos jovens, adolescentes, até as pessoas com mais idade, elas têm que ver que é necessário fazer um planejamento e atribuir prioridades no consumo. A gente vê, Roberto, a gente vai num shopping, a gente sai, né, para se divertir, enfim, mas a gente vê que nós somos seduzidos para consumir. Cada um está no seu papel, os empresários estão no seu papel de tentar vender. Só que as famílias têm que ter em mente o seguinte: até quanto eu posso consumir? Né? Até quanto esse consumo no presente vai comprometer, né, a minha renda, né, daqui a 2, 3, 4 meses. Né? Isso é necessário. Isso aí nós vamos estar inserindo na nossa cultura com o tempo. Não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Mas as famílias estão já começando a se preocupar um pouco mais. A gente participa de alguns eventos e a gente vê a preocupação das pessoas também com relação ao tamanho das dívidas que ela tem, o que elas podem estar fazendo, se existe possibilidade também de estar trocando uma dívida com um custo mais elevado por um custo menor, a gente começa a ver isso. Mas há muito a se fazer. Professor, eu cansei de ver pessoas que renegociavam a dívida para poder sair dali e comprar no crediário. Isso não é, na cabeça de vocês, economia, não é uma coisa meio maluca do ponto de vista do brasileiro? Ele renegocia para diminuir a prestação para poder voltar para o comércio e comprar mais.
Pois é, infelizmente existe ainda um grupo significativo de pessoas que tem esse pensamento totalmente errado, e que a gente, que sempre participa desses mutirões em parceria com o PROCON, nós sempre estamos tentando, né, construir uma mentalidade de responsabilidade, né, no consumo, que as pessoas não podem sair de uma dívida e entrar em outra, ou as pessoas não podem pegar um empréstimo para poder cobrir uma dívida, tem que se planejar com antecedência, tá? Mas infelizmente isso aí acontece, as pessoas são orientadas a não entrar, que acaba sendo uma bola de neve. Mas o que a gente vê também, Roberto, nesses mutirões, é que existe uma gama de pessoas que são idosos, na maioria das vezes recebe aposentadoria e acabam consumindo muito também por netos, né, filhos, e eles, até pelos laços, né, afetivos, acabam não pensando muito, poxa, meu neto quer um PlayStation, então eu vou lá e compro o PlayStation, mesmo sem eu saber. Só que essa percepção errada tem que mudar, e as pessoas têm que se conscientizar, principalmente em períodos de crise. E o outro alerta é o seguinte: não vale as pessoas somente durante a crise se preocupar com a saúde financeira, né? As pessoas têm que se preocupar antes da crise, mesmo quando a gente está no período de crescimento econômico, porque a economia, Roberto, a literatura especializada deixa claro que a economia se comporta mais ou menos como um ciclo. Nós temos períodos de grande crescimento e nós temos períodos que nós chamamos de vale, tecnicamente. No período de crescimento, aí está o momento de você fazer o seu planejamento, de você fazer uma poupança, de você se preparar um pouco mais, né? E para os períodos que vão suceder, né? Que são os períodos de crise que a gente sabe que estão sempre acontecendo. Como é que a pessoa pode fazer isso de maneira prática? Pegar um papelzinho e anotar, como é que começa essa coisa de saber quanto que eu gasto, saber quanto que eu ganho para equilibrar as coisas? É pegar no papel, sentar e conversar, anotar mesmo? É trabalho braçal isso? Exatamente, Roberto. As pessoas, elas têm que ganhar o hábito, ter o costume de anotar. Você pode pegar uma cadernetazinha, embora hoje, né, no século XXI, nós já temos aplicativos que dão conta desse serviço. Existem alguns bancos também que disponibilizam, né, serviço e você fazer o seu controle financeiro. Aí vai da opção de cada um. Eu uso uma planilhazinha do Excel, que eu acho muito importante porque é fácil, né? Quem tem afinidade com o Excel pode estar utilizando, e ali você vai distribuir os seus gastos, alimentação, lazer, né? As compras que você vai estar fazendo e também a sua renda. Né, para que você possa ter uma ideia de que as pessoas têm que ter meta, Roberto. As pessoas têm que ter meta que mensalmente sua conta tem que fechar no azul. Isso tem que ser uma meta das famílias, entendeu? É claro que é difícil, mas você começa primeiro fazendo as anotações. Em seguida, você separando o consumo que é prioritário, né, e o que é secundário. Porque com isso você se planeja melhor, e aí você sabe, não, a minha renda que eu recebi agora, eu vou destinar para comprar aquilo que eu defini anteriormente, que era prioritário, né, para nós. É uma televisão, é um curso de inglês, enfim, as famílias têm que decidir isso, tá? E aí fica a critério de cada um buscar meios tecnológicos, ou mesmo uma cadernetazinha é válido. O importante é você se planejar. Uma coisa que tem se discutido muito agora é a questão da previdência privada, né? Já que vai mudar a previdência, muitos economistas têm orientado os jovens nesse momento, já que vai mudar, começar a fazer a sua própria previdência, em vez de ficar esperando a que vai vir do governo, fazer uma poupança lá, procurar um banco ou fazer uma poupança para o futuro. Como é que isso funciona? É possível as pessoas entenderem que isso dá certo? Isso realmente vai funcionar para o jovem brasileiro de hoje, que nós já não podemos mais, pela contabilidade, que está com mais de 40, nem adianta tentar, porque não vai ter um retorno. O bom é para quem tem 20 anos, pelo que eu li por aí, 18, 20 anos, que dá para se planejar para o futuro. Isso funciona? Como é que um jovem pode começar a entender que isso é importante para ele no futuro, diante dessa realidade, né? Perfeito, Roberto. Na verdade, eu acredito que nunca é tarde para você poupar. Eu acho que a qualquer momento. É claro que quanto mais jovem, melhor. O dispêndio a curto prazo é menor que as pessoas vão ter, tá? Mas o jovem, eu também sou partidário do seguinte: tinha que ter uma disciplina obrigatória na grade curricular dos jovens de educação financeira. Isso é muito importante. Nós só vamos conseguir mudar a mentalidade dos jovens a partir do momento que ele, lá na educação básica dele, ele já comece a ter no dia a dia a percepção que poupança é fundamental para ele. Tá? Então isso aí é um trabalho de longo prazo. E aí esse jovem tem uma série de opções. Você tem vários bancos que têm linhas, né, que você pode estar fazendo uma continha lá, todo mês lá você deposita um valor, e aí você pode fazer, dependendo do tipo de
proposta que você quer, você pode fazer um valor durante um determinado período, você pode resgatar aquele valor, pagar uma faculdade, se for o caso, você pode também fazer um determinado tipo de poupança para que quando a pessoa, né, daqui a 40 anos, enfim, a pessoa resgate aquele dinheiro e tenha sempre uma renda mensal. Ou outra coisa que eu indicaria também é você, existem algumas instituições bancárias que você pode fazer uma programação. Lá você autoriza um débito, né, na verdade é uma transferência, né? O valor que entra na sua conta, automaticamente você pode definir R$100 todo mês, dentro da sua disponibilidade, é claro. R$100 que vai direto para uma poupança, sem que você faça nada, Roberto. Você programa isso e ele vai tirar esse dinheiro da sua conta corrente, colocar na sua conta poupança daquele banco e acaba, né, que você nem percebe muito bem que vai ter uma data específica e tal. Tem alguns bancos que já trabalham assim. É o antídoto do cheque especial, né? Que é um dinheiro que você não tem, que ele bota na sua conta e você jura que aquele dinheiro é seu e começa a gastar e depois você vê que você se deu muito mal em gastar. Esse aí é o antídoto, quer dizer, você tira antes da sua conta para você não ter aqueles R$100 ou 50, sei lá, para gastar. Sem dúvida, Roberto, você tocou num ponto importante. O cheque especial, realmente, muitas pessoas acham que cheque especial é complemento da renda e não é. Cheque especial, gente, é um empréstimo que você está fazendo com a instituição bancária. Inclusive, Roberto, é um dos empréstimos que tem um custo mais elevado. 300% é a taxa de juros ao ano do cheque especial, só superado com cartão de crédito, que está 400% ao ano, em média, né? Dinheiro que não vale a pena. Exatamente, não vale a pena, né? As pessoas têm que pensar muito antes de se utilizar disso. É claro que tem realmente um apelo muito grande, aquele valorzinho que está lá contabilizado lá na sua conta, você nem está lá como empréstimo, né? Lá, está contabilizado lá e você, em qualquer momento, você fala, eu vou usar esse mês, né? Um pouquinho, depois eu pago tal, mas aquilo ali tem um custo enorme. Então as pessoas têm que fazer realmente uso, né, desses instrumentos de forma responsável. Não pode a todo momento estar se utilizando do cheque especial. Professor, vou pedir licença ao senhor para fazer um pequeno intervalo. Na volta a gente conversa sobre essa questão de levar a educação financeira para as escolas. Tá ok? Ok. A gente volta dentro de instantes. GV News 3317-7313. Ligue GV News, a TV da Grande Vitória. O Bandes possui as melhores alternativas de investimento para você. Não importa o tipo do seu negócio, o Bandes aposta na sua ideia e oferece as melhores soluções de crédito para o seu empreendimento, seja ele rural, urbano ou corporativo. Bandes, soluções de financiamento para o desenvolvimento em rede do Espírito Santo. Credibilidade, profissionalismo, agilidade. GV News, porque a informação é coisa séria. Olá, estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje conversa com o economista Ricardo Silveira da Paixão. Professor, a gente conversou no primeiro bloco sobre a educação financeira, como as pessoas devem evitar as armadilhas, se preparar nesse momento para sobreviver aí, poupar sempre que possível, o máximo que puder, né, para poder ter uma vida mais organizada no futuro. Mas vocês, no Conselho Regional, vocês têm um projeto de levar já essas palestras de orientação para as escolas. Como é que isso funciona? Como é que isso tem sido recebido pelos jovens? Então, Roberto, essas palestras, né, faz parte de um projeto onde eu sou o coordenador, né, e a gente, na verdade, tem o propósito de valorizar a primeira profissão de economista, né, e levar como opção de carreira para esses jovens. E também, a gente acaba atingindo também, né, da gente buscar um estreitamento na relação entre o Conselho Regional de Economia e a sociedade, né, para que a sociedade também conheça um pouco mais o papel do Conselho, o que é a profissão de economista também. E aí, Roberto, nós estamos tendo um trabalho assim que está tendo um retorno muito bacana, porque nós temos visitado várias escolas, tanto escolas públicas como escolas privadas, né, do ensino médio aqui no estado, e nós temos feito uma palestra, que é coisa rápida, questão de 40 minutos, 50 minutos, onde nós vamos falar um pouquinho de economia, nós vamos falar também um pouquinho da profissão de economista, mercado de trabalho, né, as áreas de atuação do economista, qual a sua importância para a sociedade, né? E aí a gente no final abre um espaço para os jovens para que eles façam perguntas, né? E a gente tem ouvido várias
perguntas muito interessantes, demonstrando que o jovem também se interessa por essa área de economia. É claro que não é ainda a grande, né, a maioria dos jovens, mas eles têm um grupo de jovens que se interessa pela área de economia, estão preocupados, né, com as questões econômicas e também são atualizados, porque algumas questões que a gente ouve na mídia, né, os jovens fazem questionamentos da gente ao longo dessas palestras. Mas vocês orientam, já fazem aquela questão da educação financeira, já orientam esses jovens ou falam apenas da faculdade e da possibilidade de se tornar economista? É claro que o tempo é muito curto, né? A gente não pode também atrapalhar a programação da instituição educacional, mas dentro daquele limite, nós também falamos um pouquinho da questão da educação financeira. Os jovens tiram muitas dúvidas também sobre o que é isso, o que é um título público, o que são ações, né? Como é que eu posso investir no mercado financeiro, como que funciona isso, o que o economista faz, aí eles têm a curiosidade também, porque eles estão naquela fase de escolha profissional, muitos têm dúvidas, né? E a gente acaba tirando, mas a gente procura fazer uma mini aula de economia, falamos também da conjuntura atual, também para que eles possam, né, perceber da situação do país que nós estamos vivendo e que todos têm que saber. E eles também, na verdade, de certa forma, Roberto, são formadores de opinião, porque aqueles jovens, muitas das vezes, né, na maioria das vezes, eles saem dali e levam aquelas informações para os pais, para tios, avós, que podem, né, também não ter tanto acesso como eles têm, e aí acaba ajudando aí as pessoas a entenderem um pouco mais como funciona as questões econômicas. Vocês fazem esse trabalho de quanto tempo? De quanto tempo vocês estão a sua? Ok. O projeto começou em março, tá? E tem o propósito de se encerrar no ano de 2016, em novembro. Nós estamos com o propósito de visitar ao todo 18 escolas, contemplando 1.800 alunos. É claro que, né, nessa etapa a gente já vê que nós vamos superar esses números, porque o que tem acontecido, Roberto, é que a gente visita as escolas e aí a equipe pedagógica, como a direção, nos convida para voltar em outro turno, nos convida para participar em um determinado evento. Nós fomos recentemente na Escola Aristóbulo Barbosa Leão da Serra e fomos participar de uma feira de cursos lá, onde estavam vários outros colegas de outras profissões apresentando a profissão deles para os jovens e fomos convidados a retornar. Assim como no IFES de Cariacica, que nós também fomos convidados a retornar numa palestra que nós fizemos e fomos muito bem recebidos lá. Quer dizer, como o senhor disse, do ponto de vista, já que a nossa geração é mal educada financeiramente, né, porque a gente usa cheque especial, pega empréstimo, estamos endividados, né? A nossa geração é a geração de endividados. Pelo menos que os nossos filhos ou nossos netos sejam uma geração poupadora, porque é a poupança que faz a economia de um país, né? Quanto mais poupança a gente tem, mais dinheiro a gente tem para investir nos outros países e nos tornar mais fortes, né? A poupança não é só minha, né? A poupança acaba sendo do país. Sem dúvida. E é importante a gente destacar esse conceito, que as pessoas fazem uma confusão, né? Muita gente acha que poupança é aquele valor que está depositado na caderneta de poupança. Não necessariamente é isso. A poupança, quando você termina, né, o mês, você fecha suas contas, aquele excedente que sobra é poupança. Você pode aplicar aquilo ali no mercado financeiro, você pode colocar numa caderneta de poupança, mas aquilo é poupança. Então, assim, os jovens, eles têm que aprender, e eu acho que esse é o grande desafio, né, atual, é a gente colocar essa capacidade, essa percepção para que eles entendam que é fundamental poupar. Por quê? Porque se anteriormente eu fizesse uma poupança, hoje, na crise, né, eu teria onde resgatar aquele recurso que foi poupado para fazer frente a algumas demandas financeiras que eu vou ter agora, né? E aí eu não seria tão surpreendido negativamente pela crise atual. Ok? Se eu não tenho essa poupança, eu fico numa situação muito vulnerável, né? E aí surge aquela coisa, né? Eu vou pegar um dinheiro emprestado, eu não sei muito bem como é que funciona, porque nós temos aí opções como o consignável, que é um empréstimo mais em conta do que o cheque especial e outras coisas mais. Mas o desafio, Roberto, é colocar na cabecinha dos nossos jovens que poupança é fundamental. Como é que os Estados Unidos conseguiu ser um país poupador e a gente ainda não? Pois é, olha só, acredito que os americanos, eles têm uma outra cultura, na verdade, né? Você vê até mesmo pelo patriotismo que eles têm, né? Aquela questão de valorizar e tal. Isso vai muito da cultura também e da educação. A educação americana é muito diferente da nossa, Roberto. Eu acho que nós devemos avançar muito sob o ponto de vista educacional, né? Lá você tem, o aluno faz um esporte, o esporte está vinculado com as universidades,
atividades, né? Você tem toda uma estrutura por trás daquilo que dá um suporte maior ao jovem, aliado à cultura, que é totalmente diferente também. Eu acho que aí pode ser as duas variáveis que podem começar a explicar esse sucesso, né, esse desempenho um pouco melhor dos americanos. Mas eu acredito, eu sou otimista, eu acredito que essa revolução educacional a gente vai conseguir fazer, né? São pequenas ações, né, que a gente faz, né, como essa, desse projeto, que vai estar colaborando e ajudando, né, para que a gente possa estar revertendo esse quadro. Professor, obrigado pela sua presença aqui em Mercados e Negócios. Convido o senhor para voltar outras vezes para a gente continuar essa conversa. Mais uma vez, obrigado por sua presença aqui. Obrigado pelo convite, eu estou à disposição, tá, Roberto? Ok, obrigado. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com uma nova entrevista. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português. Mercados e Negócios, oferecimento Bandes, soluções de financiamento para o desenvolvimento em rede do Espírito Santo. O Bandes possui as melhores alternativas de investimento para você. Não importa o tipo do seu negócio, o Bandes aposta na sua ideia e oferece as melhores soluções de crédito para o seu empreendimento, seja ele rural, urbano ou corporativo. Bandes, soluções de financiamento para o desenvolvimento em rede do Espírito Santo.